Olá pessoal, no Integrades dessa edição, vamos falar sobre encarceramento em massa, trazendo abordagens e percepções de desembargadores. E os nossos convidados dessa edição são o desembargador Diógenes Ribeiro e o desembargador Sérgio Blatz, do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. É daqui a alguns segundos, no Integrades. Bom, efetivamente, sobre a redução do encarceramento em massa no Brasil, essa questão é muito complexa e, portanto, difícil de responder. Se políticas de equidade racial no judiciário podem contribuir para a redução deste encarceramento em massa, a minha resposta é afirmativa, né? Mas, evidentemente, que qualquer política de igualdade racial no serviço público, no judiciário, na área de segurança pública, é uma política, da forma como vem sendo feita, que talvez no longo prazo tenha essa consequência. No curto prazo, e no médio prazo, são necessárias diversas outras medidas, né? Como, por exemplo, um ativismo maior de representantes da sociedade, especialmente pessoas negras, né? Ou, inclusive, de outras, como se chama, minorias, né? Minorias raciais, minorias de gênero, enfim, de outras minorias, porque esse ativismo no meio da sociedade e nas mídias alcança uma repercussão superior no curto prazo e no médio prazo, no meu entendimento. Políticas de igualdade racial, na minha compreensão, para alcançar boas consequências no curto prazo, somente se forem feitas do tipo dessa que a Magazine Luiza está fazendo há algum tempo, né? Ou fez em umas seleções de trainee, no sentido de contratar só pessoas negras, né? Que daí é uma posição bem radical e pode gerar muitos efeitos no curto prazo. E o encarceramento em massa não se deve só a essa desigualdade racial no ambiente judiciário. O encarceramento em massa se deve a muitas políticas legislativas que são adotadas e que acabam gerando consequências muito graves, porque não há um reconhecimento assim das desigualdades sociais existentes na sociedade. Então, essa compreensão sobre as desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira, aumento do emprego, aumento da remuneração, investimentos grandes na educação, são medidas que eventualmente são muito eficazes também para a redução do encarceramento em massa. O encarceramento no Brasil, ele privilegia ou desprivilegia a população pobre e, dentre a população pobre, de uma maneira especial, a população negra. Isso se deve muito menos, na minha opinião, a uma questão racista, mas a uma questão colonialista. O brasileiro ainda não se libertou do estado colonial que ele foi durante muito tempo. Durante todo o período em que nós tivemos subordinados à coroa portuguesa, o Brasil foi um estado colonial. Havia uma exploração da terra, uma exploração da mão de obra, em favor de extrair as riquezas do país e levar para a capital. Não havia nenhum compromisso com a população local e muito menos
com as riquezas da terra. Bom, nesse contexto, qual era a mão de obra que estava lá? Era a mão de obra escrava. E a mão de obra escrava era um objeto, era um instrumento para extrair da terra toda a sua riqueza. E esse conceito colonialista, ele vem ao longo da história. Mesmo com a independência, o Brasil continuou escravagista e continuou com essa ideia colonialista, agora não mais explorados por portugueses necessariamente, mas explorados por uma aristocracia ou uma oligarquia estabelecida, acostumada a enriquecer às custas da mão de obra escrava. E esta mão de obra escrava, quando foi libertada, ela não teve nenhum sentido de garantia para a sua sobrevivência. Foi jogada na marginalidade. Então hoje, não é necessariamente pelo elemento não ser branco que ele termina desprivilegiado. Ele está num meio social que é desprivilegiado. E ainda há resquícios também racistas a respeito da qualidade e da humanidade das pessoas negras. Então nós temos um conjunto de uma sociedade que ainda é colonialista, que ainda guarda resquícios de racismo, sim, mas por conta desta desumanidade, por conta desta falta de sensibilidade de que nós precisamos nos unir e nos entender como um povo. No Brasil, infelizmente, isso não existe. Os ricos, os muito ricos, eles continuam com a mentalidade escravagista, com a mentalidade colonialista. Eles ganham dinheiro no Brasil e vão morar em Miami. Outros ganham dinheiro no Brasil e querem morar na Europa. Este é o sonho, digamos assim, daqueles mais abastados brasileiros. E isto se transmite também um pouco para aqueles que vivem no país, que, se julgando numa classe superior, não veem naqueles que estão marginalizados os mesmos direitos e a mesma humanidade.